Eu sabia que alguma coisa estava errada, desde o instante em que ele disse aquilo com a cara mais lavada do mundo. Amor, vou precisar dormir na casa da Patrícia. A Lara tá com febre desde ontem. Tá malzinho. Eu olhei bem nos olhos dele. O nome Patrícia sempre vinha com um gosto amargo, mesmo quando disfarçado, sob justificativas de pai zeloso, e a ex dele. E sim, era também mãe da filha dele. Mas por que diabos ele precisava dormir lá? Médicos existiam, hospitais também. Se a menina precisava de cuidados, por que ele não a trazia até aqui? Mas eu não sou burra. Eu sou calma. Uma calma que machuca. Então tá, eu vou junto, falei seca, levantando do sofá. Ele gelou. Aquela gelada que vem quando a verdade encosta na espinha. Não precisa, amor. É só pra dormir lá mesmo. Ajudar um pouco. Você tem que trabalhar amanhã cedo. Ainda assim, vou. A Lara gosta de mim. Lembra? Além do mais, eu não conseguiria dormir sabendo que você tá lá, cuidando sozinho de uma criança doente. Entrei no quarto. Peguei minha bolsa, meu casaco, olhei pro espelho e algo dentro de mim já sabia que aquela noite não ia terminar bem. Quando abri a porta para sair do quarto, silêncio. Desci as escadas. Nada. Porta da frente escancarada. Cadê o carro? Cadê ele? Ele tinha ido embora. Com meu carro. Simples assim. Eu congelei, aquilo me atravessou como um soco seco no meio do peito. Meio falta o ar. Peguei o celular. Liguei. Caxa. Postal. Liguei do novo nada. Mandei mensagem onde vou catar. Que brincadeira é essa? Me respeita. Nada. 10 minutos. 15. 20. A raiva começou a tomar forma. Vesti o casaco. Pedi um Uber. Eu sabia o endereço da Patrícia. Cheguei em 38 minutos. Casa apagada. Nenhuma luz. Portão fechado com cadeado. Ninguém ali. Nem ele, nem a filha, nem a ex. Aquilo virou uma queimadura dentro de mim. Peguei o celular e fui até a delegacia mais próxima. Sentei, contei tudo. O policial me olhou como quem já viu isso antes. Mas quando ouvi ele dizendo nome completo do seu marido e da ex dele, falei. Ele digitou, parou. Olhou para mim, senhora. A senhora sabe que essas duas pessoas têm mandado de prisão ativo por estelionato e abandono de incapaz, né? O mundo girou. Eu achei que meu marido fosse só um canalha, mas ele era um criminoso. E eu estava casada com ele há 4 anos. Eu não conseguia processar a informação, o policial. Com a calma de quem já viu o inferno mais vezes do que gostaria, repetiu como se eu não tivesse ouvido direito. Seu marido, João Ricardo Souza, e a ex-companheira dele, Patrícia Duarte, constam aqui como foragidos, falsidade ideológica e abandono de incapaz. Os mandados foram expedidos há 3 meses, isso deve estar errado. Menos murmurei, mesmo sabendo que não estava. Ele trabalha. Ele tem uma empresa de instalação elétrica. O policial balançou a cabeça, digitando mais coisas. Essa empresa não existe no CNPJ, senhora, nome de fachada. Inclusive consta aqui que ele usava identidades diferentes em 3 estados diferentes. E a senhora não viu nada disso. A pergunta me cortou. Vi, claro que vi. Vi atrasos inexplicáveis, viagens de emergência, cartões recusados, transferências que ele não sabia explicar, dias inteiros sumido e, o pior, desculpas sempre justas, sempre na medida para me fazer parecer neurótica. Mas a gente se apaixona pela ideia de alguém. E quando essa ideia vira lama, ainda assim, a gente tenta segurar firme. Saí da delegacia com um boletim de ocorrência nas mãos. Eu disse que o carro era meu. Formalizei a denúncia. Agora ele estava sendo procurado também por roubo de veículo. E eu estava oficialmente sozinha. Quando cheguei em casa, a chave ainda tremia na minha mão. A sala parecia maior. O silêncio era um berro. No meio do sofá jogada, a blusa dele, a última que ele usou. Tive vontade de pegar aquilo e atear fogo ali mesmo. Mas o destino não quis me dar tempo para drama. Às 2h43 da manhã, o interfone tocou, senhora Gabriela. Era a voz de uma mulher. Jovem, sim. Aqui é da assistência social. Menor Lara Duarte Souza, enteada da senhora, foi deixada sozinha no terminal rodoviário de Sorocaba. Ela forneceu seu nome como responsável. A senhora pode recebê-la? O chão desabou.
Eu achei que ele tivesse levado a filha para fugir, mas ele deixou a própria filha numa rodoviária, no meio da madrugada. Uma criança de 10 anos pediu um carro. Imediatamente, cheguei ao terminal com um coração na garganta. E ali estava ela, sentada num banco de plástico encardido, com uma mochilinha cor-de-rosa no colo e os olhos mais vazios que eu já tinha visto. Quando me viu, correu. Se agarrou em mim com uma força que parecia ter décadas de dor acumulada. Ele disse que ia buscar água e nunca voltou. Ela sussurrou, soluçando. Tia Gabi, ele não vai voltar? Tia Gabi. Foi assim que ela sempre me chamou. E, momento sem pai, sem mãe, sem ninguém. Ela era só uma criança descartada como lixo. Eu assinei os papéis, aceitei a responsabilidade temporária, mas uma parte de mim sabia. Aquilo não seria temporário. Nos dias seguintes, os jornais começaram a noticiar: casal foragido abandona criança em terminal. Colocaram minha foto ao lado dela. Ligaram na empresa, ligaram para os vizinhos e eu tive que mudar de número. Mas no meio da poeira emocional, algo dentro de mim começou a se moldar. A raiva, a fúria crua de quem foi feita de idiota, de quem abriu mão de tanto, de quem sustentou, protegeu, acolheu e foi usada. Eu comecei a vasculhar o computador dele, as contas, os históricos, e quanto mais eu cavava, mais eu achava documentos falsificados, fotos com outra mulher no Rio de Janeiro, uma conta bancária que ele usava em nome de um primo morto. Mas o mais nojento foi descobrir que ele tinha vendido os dados da filha, nome, CPF, cartão do SUS, tudo. Ele lucrava em cima da própria criança, e naquele instante, algo virou dentro de mim. Eu não ia mais correr atrás de justiça. Justiça era pouco. Eu ia atrás de destruição. Ia me vingar com método, com precisão, com inteligência. Ele não ia só ser preso, ele ia ser desmascarado, ia ser humilhado. E a filha dele, agora minha responsabilidade é crescer do outro lado, ia conhecer o oposto do que ele ofereceu: dignidade. Mas o que eu não esperava, o que ninguém esperava, era o que a Lara me contaria dali a alguns dias. Algo que mudaria tudo, algo que me faria repensar, até mesmo quem eu era nesse jogo todo. Nos primeiros dias com a Lara, tudo parecia cinza. Ela quase não falava, dormia agarrada com um bichinho de pelúcia que fedia mofo e desespero. Acordei no meio da noite chorando, chamando pelo pai. E eu precisava ser forte. Por fora, era a mulher que enfrentava a polícia, justiça, entrevistas e psicólogos. Por dentro, era só mais uma mulher traída, abandonada, ridicularizada, mastigando o próprio orgulho seco na garganta. Mas em algum ponto, entre preparar o café da manhã e ajudar na lição de casa, eu parei de vê-la como a filha da ex do meu ex. Lara era só uma menina tentando entender o abandono. E eu era a mulher deixada para trás com o caos alheio nas mãos. No sétimo dia, ela quebrou o silêncio. Tia Gabi, posso te contar um segredo? Respirei fundo. Claro, meu amor. Voca, pode me contar tudo. Ela estava no tapete da sala, desenhando com lápis de cor. Não olhou para mim. O papai, ele não ia só comprar água. Ele ia fugir. Ele e a mamãe. Eu ouvi eles falando no carro. Meus dedos apertaram um braço do sofá, sem que eu percebesse. Você entendeu o que eles diziam? Mas e o rumeno? Eles falaram que eu não dava lucro e que ia atrapalhar. Que você era otária o suficiente para cuidar de mim e que era melhor deixar tudo com você. Eu engoli a raiva em seco. Era uma criança falando, mas dentro daquelas palavras havia um veneno tão concentrado que parecia ácido. Mas tem mais uma coisa. Menos, ela sussurrou, baixando o lápis. Eu sei onde eles foram. Como assim? Antes de me deixarem na rodoviária, o papai mandou uma mensagem para alguém no celular da mamãe. Eu decorei o nome. Um tal de Márcio de Búzios. Eles disseram que iam ficar um tempo por lá, numa casa com vista para o mar. Anotei tudo, cada palavra. Eu não sabia se era verdade, mas era uma pista. Entrei numa espiral de buscas, usei redes sociais, sites de aluguel de temporada, até fóruns obscuros. Depois de 2 dias, achei um perfil com poucas fotos, mas uma localização batendo.
Armação dos Búzios, Praia Brava, uma pousada recém-reformada, na penúltima foto, 2 corpos ao fundo. Embaçados, mas o perfil dos ombros. Era ele. E o cabelo avermelhado, preso. Encoque a Patrícia. Eu tremia. Peguei o print, mandei pra polícia, mas eles me disseram que sem endereço exato, era difícil agir. E que, além disso, não havia garantias de que se tratava mesmo dos suspeitos. Então eu decidi ir, sozinha. Mandei Lara para casa da minha prima em Campinas. Ela era enfermeira, paciente, ótima com crianças, e eu comprei uma passagem, arrumei a mala e jurei para mim mesma: eu não voltaria para São Paulo com as mãos abanando em Búzios. O calor grudava na pele como um lembrete constante do inferno que eu estava vivendo. Me hospedei numa pousadinha simples, no centro, e todo dia caminhava pela orla, observando turistas, pescadores e moradores. Até que no terceiro dia, vi Patrícia, de vestido branco, bronzeada, gargalhando com um homem de camisa floral. Não era João, mas algo me dizia que ele estava por perto. Segui ela discretamente. Vi onde ela entrou, um sobrado charmoso, com varanda de madeira e vista para o mar. Ali estava meu objetivo. Esperei a noite cair. Me aproximei do portão e vi, lá dentro, ele, João, com uma garrafa de vinho na mão. Tendo, como se nada tivesse acontecido. Filho da mãe. Fotografei tudo, cada rosto, cada canto daquela casa. Mas não era suficiente. E o mês voltei para a pousada. Entrei nos sites de denúncia anônima e joguei tudo lá. Criei perfis falsos, marquei a localização real da casa nos comentários de matérias sobre o caso. Coloquei nos grupos de Facebook da cidade. Você não vai acreditar no que aconteceu quando ela descobriu a verdade sobre o marido. Fique até o final para ver a reviravolta que vai mudar tudo. No dia seguinte, uma viatura passou pela rua da casa. Não parou, mas eu vi o semblante deles mudando, a tensão se instalando. Patrícia saiu correndo. João gritou com ela. Vi os dois de longe, arrumando malas. Eles sabiam, alguém tinha contado. E foi ali que eu percebi. Eles tinham alguém por perto, alguém que os protegia, alguém que os ajudava a fugir. Mas quem? Voltei para o quarto e refiz todas as conversas de João no meu celular. Encontrei um número salvo como Zia Eletricista, mas Ousa nunca tinha sido citado por ele. Joguei o número no WhatsApp web. A foto de perfil me fez congelar. Era o meu irmão. O número do meu irmão. Eu precisava entender se a minha sanidade estava abandonando o meu corpo aos poucos, ou se aquilo era mesmo o auge da traição. Era ele. Aquela imagem na tela era uma fotografia que eu tinha visto em álbuns antigos, numa época que a vida ainda fazia sentido. O mesmo sorriso torto, os olhos que brincavam com a câmera, o mesmo jeito de se esconder atrás das palavras. Mas o que meu irmão Zé estava fazendo, protegendo criminosos? Por que meu próprio sangue se tornava cúmplice da minha humilhação? Decidi confrontá-lo. Liguei. Não atendeu. Mandei mensagens: é preciso falar com você. Agora, a resposta veio às 3h17 da manhã. Não é hora, Gabriela. Deixa isso pra lá. Deixava pra lá depois do tudo. No dia seguinte, eu apareci na oficina dele. O cheiro de graxa, misturado com café velho, encheu minhas narinas. Ele levantou os olhos, surpreso. Gabe, o que você está fazendo aqui? Você pode me explicar o que é essa história toda? João, Patrícia, Búzios. Por que você está envolvido nisso? Ele se afastou da bancada, enxugando as mãos no pano sujo. Não quero ouvir. Quero até o fim. E então, veio a verdade. Eles não são só criminosos. Eles são minha proteção, meu sustento. Eu trabalho para eles, Gabriela. Trabalho de verdade, trabalho sujo o chão. Parecia que ia desabar. Meu irmão, o homem que eu achava que defendia a família, era um capanga, um cúmplice. Mas eu não sou mulher de fugir. Eu vou acabar com isso. Calma, com tudo. Ele riu, meio amargo. Pode tentar. Você não sabe com quem está mexendo. De volta ao meu apartamento, a ficha caiu. Meu marido, a ex,
meu irmão, tudo uma teia de mentiras e crimes que eu ajudava a sustentar sem saber. E eu, e o que criaria Lara sozinha, lutando contra essa família de escroques? A raiva virou um combustível. Eu comecei a arquitetar meu plano. Primeiro, expor as contas bancárias do meu irmão, rastrear o dinheiro sujo. Segundo, conseguir provas concretas para prender João e Patrícia, em flagrante. Terceiro, garantir a guarda definitiva da Lara protegendo-a de todo aquele lixo. Eu não seria mais a vítima. Eu seria a tempestade. Em menos de uma semana, meus passos já estavam monitorados. Telefonemas ameaçadores, olhares desconfiados na rua, mensagens de texto anônimas, mas eu estava pronta. Marquei uma reunião com um investigador particular. Contratei advogados, mobilizei a rede de apoio que eu tinha deixado de lado e, no meio disso tudo, Lara me surpreendeu novamente. Tia Gabi, eu não quero só fugir deles. Quero que eles paguem. Quero que eles nunca mais machuquem ninguém. Eu a abracei com força, pensando que no fundo, aquele coraçãozinho partido já era a minha maior motivação. Mas o pior estava por vir. Naquele mesmo dia, recebi uma caixa misteriosa no meu apartamento. Dentro, um envelope grosso, pesado, sem remetente. Abri. Dentro, fotos minhas conversas, minha rotina. Alguém estava me espionando e sabia de tudo. Era uma guerra. E eu estava no meio dela. Quando abri o envelope, senti um frio estranho subir pela espinha, daquele tipo que anuncia o pior. As fotos mostravam cada passo meu. A ida ao supermercado, o momento em que buscava Lara na casa da minha prima. Até as conversas que tive com um investigador particular, era como se alguém estivesse me vigiando, lendo minha vida como um livro aberto. O medo tentou se infiltrar, mas a raiva menos essa velha amiga, menos dominou tudo. Quem poderia ser tão cruel a ponto de vigiar uma mulher que já havia perdido tudo? Quem teria interesse em me ver cair, em destruir a única chance de reconstrução que eu tinha? Meus pensamentos giravam em círculos, mas uma coisa era certa: essa não era uma guerra que eu poderia enfrentar sozinha. Pedi ajuda ao investigador, mostrei as fotos e o envelope. Ele franziu a testa, falou de câmeras escondidas, de rastreamento digital e da necessidade de mudar minhas rotinas, de não me deixar ser pega desprevenida. De repente, a minha vida virou um jogo de gato e rato. Troquei de apartamento, consegui um local seguro para mim e para Lara. Contratei uma equipe pequena, mas eficaz, para monitorar possíveis ameaças. Enquanto isso, continuei vasculhando os rastros digitais do meu marido e da ex dele, juntando provas, conectando fios que até então estavam soltos no meio desse caos. A Lara virou minha âncora. Cada sorriso tímido, cada palavra sussurrada, me lembrava que minha luta era por ela, pelo futuro que ela merecia. Quando ela dormia, eu passava horas no computador, me tornando uma investigadora amadora, aprendendo a usar a tecnologia a meu favor, desvendando os segredos que estavam enterrados naquele emaranhado de mentiras. E então, a primeira brecha. Descobri uma transação bancária recente, feita com um cartão de crédito em nome da Lara, mas em um local que eles jamais deveriam ter visitado, um cassino clandestino em São Paulo. Isso significava uma coisa: meu marido e a ex continuavam ativos, envolvidos em esquemas que ultrapassavam o abandono e o estelionato. Decidi que era hora de dar o próximo passo. Era preciso não apenas expor a dupla, mas fazer com que eles sentissem na pele tudo o que me fizeram sentir. Pedi ao investigador para monitorar o cassino, levantar horários, rotinas e possíveis cúmplices. Eu precisava de algo que os prendesse imediatamente, que os tirasse do esconderijo confortável onde eles estavam. Mas a vida, como sempre, gosta de pregar peças. Em uma noite chuvosa, enquanto eu revisava os documentos em casa, o telefone tocou. Um número desconhecido. Do outro lado, uma voz baixa, quase sussurrando: Gabriela, pare com isso. Você não sabe com quem está mexendo. Pare antes que seja tarde demais. Meu coração acelerou, mas minha resposta foi firme: não vou parar. Nunca. Até que tudo, esterra acabado, a ligação caiu. O medo tentava se enraizar, mas eu era mais forte, mais determinada. Nos dias que seguiram,
As ameaças ficaram mais frequentes. Meu carro teve os pneus furados. Uma pedra foi atirada contra a janela da sala. E mensagens anônimas continuavam a chegar. Mas eu não recuei. Cada tentativa deles de me intimidar só alimentava minha fúria e minha vontade de vingança. Enquanto isso, a Lara começou a frequentar a escola novamente, tentando recuperar a infância que lhe foi roubada. Eu jurei para ela que ninguém mais a abandonaria, que eu seria sua mãe, sua amiga, sua guardiã. E então, uma notícia inesperada. O investigador me ligou com pressa na voz. Gabriela, conseguimos algo. Eles estão planejando uma movimentação financeira grande, um esquema novo que vai render milhões. Se conseguirmos interceptar essa operação, podemos pegar João e Patrícia no flagra. Era o que eu esperava, o começo da minha vingança. Preparei cada detalhe, organizei tudo com meus advogados e o investigador. Era o momento de agir. Mas a vida, essa eterna peça de teatro, ainda guardava seu maior segredo. No meio dessa caçada, descobri que Lara tinha um segredo que ela guardava para si, que poderia virar tudo de cabeça para baixo. E esse segredo estava diretamente ligado a mim. Aquele segredo estava ali, guardado no olhar da Lara. Algo que eu tinha sentido, mas nunca ousado perguntar. Algo que ela mesma parecia temer revelar. Certa noite, depois de um dia especialmente difícil, sentei ao lado dela na cama, no quarto com as paredes lilás, cheias de desenhos infantis e pequenas medalhas escolares. Ela segurava firme o bichinho de pelúcia, mas a tensão era visível. Lara, você pode confiar em mim, tá? Pode me contar qualquer coisa, mesmo que pareça difícil. Eu prometo que nada vai mudar entre a gente. Ela hesitou. Oh, who promise? Com olhos grandes molhados, finalmente diz, com voz baixa e trêmula: Tia Gabi, eu não sou filha do João. O mundo parou, minha respiração travou. Eu pensei em perguntas, dúvidas, acusações. Mas antes que eu pudesse dizer algo, ela continuou. Minha mãe, a Patrícia, me contou que eu não sou filha dele, que o El nunca quis saber de mim, que ele só usou o nome dele para me ter, para fugir da justiça. Eu sentei ali, calada, digerindo aquela bomba. Por um momento vi no rosto dela um misto de alívio e dor, como se finalmente tivesse tirado um peso enorme das costas. Mas também percebesse que... O que isso significava? Isso muda alguma coisa para você? Perguntei, com um nó na garganta. Eu não sei. Só sei que não posso mais ser a menina abandonada. Quero ser só a Lara, e quero que você saiba que eu confio em você. Naquele instante, o sentimento que me dominou não foi só o de raiva, foi uma mistura cruel de tristeza, proteção e amor feroz. Mas o jogo ainda não estava ganho. Muito pelo contrário, com essa nova informação, eu tinha que refazer meus planos. Se a Lara não era a filha biológica do João, isso significava que a ligação entre eles era ainda mais frágil, ainda mais superficial, e que talvez existisse uma rede maior, um motivo ainda mais obscuro para toda aquela confusão. Comecei a investigar o passado da Patrícia, as conexões dela, os supostos trabalhos que fazia, as pessoas que frequentava. Descobri que a mulher não era só uma ex-manipuladora, mas parte de um grupo que usava crianças para lavar dinheiro, criar identidades falsas e enganar órgãos públicos. Eu tinha nas mãos algo muito maior do que eu imaginava. E a Lara, aquela menina que agora confiava em mim, era a peça central de um esquema criminoso que ultrapassava a minha dor pessoal. O peso disso tudo quase me quebrou, mas eu não podia fraquejar. Essa história tem segredos que vão explodir sua mente. Já pensou o que faria se descobrisse que seu próprio irmão está envolvido? Não perca essa parte. Decidi usar essa nova arma a meu favor. Convoquei meus advogados e o investigador para uma reunião emergencial. Expliquei a situação e juntos começamos a traçar uma nova estratégia para desmantelar essa teia de mentiras. Eu iria tirar essa mulher e meu marido do jogo de uma vez por todas. Mas a vingança tem um preço, e no mil caso. O preço estava prestes a bater na minha porta. Uma noite, recebi uma ligação do número privado. Gabriela, você vai se arrepender do que está fazendo.
Eu desliguei, mas o coração não desacelerou. O jogo de poder estava só começando. O telefone caiu no silêncio da noite e meu coração acelerou como se estivesse correndo uma maratona. Aquela voz ameaçadora, carregada de ódio e aviso, reverberou como um trovão na minha alma. Eu estava sendo caçada, mas eu não era mais aquela mulher que havia ficado para trás, humilhada, enganada e abandonada. Agora, eu era a caçadora. Na manhã seguinte, tomei decisões que selariam o destino daquele jogo. Chamei meu investigador particular para uma reunião urgente. Desenhei cada ameaça, cada passo suspeito e pedi que ele intensificasse a vigilância, que minha segurança pessoal fosse reforçada. A vida não teria mais espaço para erros. Enquanto isso, Lara, que vinha se recuperando da dor da traição, me ajudava a manter o foco. A confiança dela em mim se tornava meu combustível para continuar firme. Eu sabia que o próximo passo exigiria coragem e estratégia. Então comecei a coletar evidências sobre os cúmplices, inclusive meu irmão, que, surpreendentemente, manteve contato comigo como se tentasse se redimir, ou talvez me enganar ainda mais. Ele apareceu de repente no meu trabalho, tentando justificar tudo com lágrimas e promessas falsas de mudança. Mas eu não me deixei enganar. Aquele encontro só reforçou a minha determinação em desmantelar toda a teia de mentiras. A investigação indicava que um dos pontos fortes da quadrilha estava em São Paulo, em uma rede de empresas fantasmas que lavavam dinheiro para sustentar o estilo de vida falso do meu ex-marido, e de Patrícia decidi infiltrar-me discretamente nesse ambiente, procurando aliados que estivessem dispostos a colaborar, que tivessem motivos para derrubar aquele império. Foi assim que conheci a Lisa, uma ex-funcionária que havia sido dispensada após tentar denunciar irregularidades. Ela se tornou minha aliada, entregando documentos, e-mails e registros financeiros que comprovariam o esquema criminoso. Enquanto isso, as ameaças continuavam. Um dia, encontrei minha casa vandalizada, com palavras escritas na parede que não me assustarão, mas inflamaram minha vontade de vencer. Cada passo dado, cada documento reunido, cada ameaça enfrentada, me aproximava da hora do confronto final. Sabia que não podia mais recuar. Era o momento de mostrar que a mulher que fora deixada para trás era, na verdade, uma força da natureza que não se curvava diante do poder. E foi, em uma noite chuvosa, como tantas outras, que decidi agir. Agendei uma reunião clandestina com os investigadores da polícia e meus advogados, para apresentar o dossiê que destruiria João, Patrícia e todos os cúmplices. Mas, no meio do caminho, uma surpresa aguardava. No estacionamento do prédio onde trabalhava, um carro escuro bloqueou minha saída. Portas se abriram e sombras surgiram, trazendo consigo o passado que eu achava ter enterrado. Era o meu irmão. Ele me encarou com olhos que misturavam medo e determinação. Gabriela, você não entende o que está fazendo. Se continuar, vai perder tudo. Eu o encarei sem medo. Já perdi demais para vocês. Agora, é minha vez de vencer. E naquele instante, percebi que a verdadeira batalha estava apenas começando. O rosto do meu irmão parecia uma máscara rachada. Um homem que, até onde eu podia lembrar, foi meu aliado, meu confidente em tempos melhores, mas que agora se tornava uma sombra sinistra no caminho da minha vingança. Aquela noite no estacionamento foi um divisor de águas. Ele falou com uma urgência fria, quase ameaçadora: Gabriela, você não sabe com quem está mexendo. Essa gente pode acabar com sua vida e com a da Lara. Eu só queria te proteger? Proteger? Respondi, o tom cortante. Isso de proteção? Roubar, mentir, deixar uma criança sozinha num terminal? É isso que seu conceito de família significa? Ele engoliu seco, desviou o olhar. Eu fiz o que tive que fazer para sobreviver. Você não entende o que eles fazem comigo. Era como se ele estivesse preso, amarrado a um destino que o engolira, e ao mesmo tempo fosse o carrasco do meu sofrimento. Eu sabia que aquele homem estava no meio de um jogo, muito maior do que eu imaginava, mas não podia permitir que fosse mais um fantoche. Então me diga uma coisa. Zé, falei com frieza. Você vai continuar sendo cúmplice ou vai ser o motivo da minha vitória? Os segundos se esticaram,
E quando finalmente falou, uma faísca de esperança se acendeu dentro de mim. Eu quero ajudar a Dolly. Ele se tornou uma fonte inesperada de informações, me entregando nomes, contatos e detalhes que nunca estariam nos documentos oficiais. Mas não foi só isso. Ele me revelou que João e Patrícia estavam planejando um golpe final. Uma movimentação que poderia sumir com todo o dinheiro sujo e ainda colocar várias outras pessoas inocentes na mira da justiça. Relógio corria contra nós. Eu tinha quase repetido com o apoio do investigador e de Zé, organizamos uma operação para interceptar essa transação. Era arriscado, perigoso, e poderia nos custar caro. Enquanto tudo isso acontecia, Lara começou a se abrir mais, mostrando uma força surpreendente para a idade. Em meio ao caos, ela era meu farol, minha razão para continuar lutando, mas a pressão aumentava. Eu recebia ligações anônimas, mensagens com ameaças veladas, e comecei a notar carros desconhecidos me seguindo nas ruas. A polícia me ofereceu proteção, mas eu recusei. Eu não podia deixar que o medo me paralisasse. Nosso plano para pegar João e Patrícia no flagra estava marcado para uma sexta-feira à noite. Enquanto preparávamos os últimos detalhes, recebi uma ligação de Patrícia. Gabriela, pare com isso agora. Você não sabe o que está mexendo. Fingi medo. Respondi com voz trêmula. Eu só quero que tudo acabe. Ela riu. Um riso frio e cruel. Você vai se arrepender, pode acreditar. Depois da ligação, tudo parecia mais sombrio, mas eu estava pronta para o confronto. A vingança não era mais uma escolha, era uma necessidade. E naquele momento, eu sabia que nada jamais seria igual. A sexta-feira chegou envolta em nuvens carregadas. O céu cinza parecia refletir o turbilhão que eu sentia por dentro. Cada segundo até o momento do confronto parecia um intervalo cruel e interminável, com a Lara sob os cuidados da minha prima. Saí para encontrar o investigador e o Zé. No carro, em silêncio, minha mente era uma tempestade. Não havia espaço para dúvidas, para medo, para hesitação. Era hora de agir. Nos dirigimos para o endereço onde João e Patrícia planejavam movimentar o dinheiro, um galpão discreto nos arredores de São Paulo, longe dos olhos curiosos. Lá dentro, segundo as informações, eles fariam a transferência, final que selaria o destino de várias vidas. A polícia já estava posicionada, disfarçada, entre os funcionários do local. Eu sentia o peso da responsabilidade. Não era só minha vingança pessoal, era justiça para uma menina abandonada, para tantas outras vítimas, para mim mesma. O horário marcado chegou. O carro preto com os suspeitos apareceu. Patrícia desceu primeiro, com aquele sorriso falso de quem acha que está no controle. João veio logo atrás, nervoso, mas tentando disfarçar. Eles foram direto para o escritório, onde um laptop esperava. Iniciaram a operação com rapidez, digitando senhas. Conferindo códigos, o investigador sinalizou para a polícia. Foi quando tudo explodiu. Sirens cortaram o silêncio. Luzes vermelhas e azuis iluminaram o galpão. Homens armados invadiram o local, prendendo todos os envolvidos. João tentou fugir, mas o Zé, no meio da confusão, segurou seu braço, entregando-o às autoridades. A traição mais dolorosa de todas. Patrícia gritou, ameaçando, chorando, mas não adiantou. Ela foi algemada e levada, e eu fiquei ali, observando cada momento. A justiça chegando com força, derrubando o império de mentiras. Mas a reviravolta final ainda estava por vir. Durante o interrogatório, a polícia descobriu algo que ninguém esperava. Documentos que ligavam Lara a uma outra família. Uma ID falsa que havia sido usada para proteger um segredo ainda maior. Alguém tinha tentado esconder o passado da menina, manipulando tudo para manter a mentira viva. Eu olhei para Lara, que estava ao meu lado, confusa, mas segura. Tia Gabi, o que está acontecendo? Segurei sua mão. Vamos descobrir juntas, minha filha. E assim, em meio à dor, à raiva e à vingança, eu encontrei uma nova razão para continuar lutando, proteger a verdade, a justiça e o futuro da menina, que agora era minha família. Quando a justiça não chega, só resta uma coisa:
Vingança. Você está preparado para o desfecho chocante dessa história? Aperte o play e descubra. O dia seguinte à prisão de João, Patrícia e dos cúmplices foi um misto de alívio e apreensão. A mídia já noticiava o escândalo, expondo ao mundo a farsa que eu e Lara havíamos vivido. Para muitos, eu era a mulher traída, que finalmente havia vingado suas dores. Para mim, aquela vitória tinha um sabor agridoce. Eu sabia que a verdadeira batalha estava só começando. Os documentos encontrados durante a operação mostraram que Lara tinha uma ligação com outra família, um passado que não era que resta, um registro de adoção ilegal, um plano para protegê-la de inimigos que eu nem sabia quem eram. Por semanas, visitei cartórios, órgãos de proteção, a criança e delegacias, buscando entender essa nova verdade. Lara estava no centro de um mistério muito maior do que a minha vingança pessoal. Entre papéis, entrevistas e lágrimas, construímos juntas uma nova história. Lara não era apenas minha enteada, ela era minha filha, minha alma gêmea. Em uma luta pela sobrevivência, decidimos mudar para um lugar novo, longe do passado sombrio. Uma casa simples, cheia de luz, onde cada canto fosse um símbolo de esperança e renascimento. Foi difícil no começo. A dor da traição ainda latejava. A raiva não desapareceu da noite para o dia, mas o amor que eu sentia pela Lara era mais forte. Era o combustível que me mantinha de pé. Meu irmão, Zé, cumpriu sua promessa de colaborar com a justiça. Foi um processo doloroso, mas necessário. Eu o perdoei, não porque ele merecia, mas porque precisava me libertar do ódio que ameaçava. Me consumi. A justiça seguiu seu curso. João e Patrícia foram condenados pelos crimes cometidos. A sentença foi dura, mas justa. Lara voltou a sorrir. Frequentou a escola, fez amigos, encontrou na arte e na música um refúgio para sua alma ferida. Eu me reconectei comigo mesma. Voltei a sonhar, a acreditar que a vida podia ser mais do que dor e abandono. E, mais importante, entendi que a vingança, por mais doce que pareça, só tem valor se nos levar à libertação. Hoje, escrevo essa história para que outras mulheres saibam que é possível renascer das cinzas, que a força que precisamos está dentro de nós, esperando para ser despertada, e que, mesmo quando tudo parece perdido, o amor, o verdadeiro amor, pode ser o começo de um novo caminho. Agora sou eu quem escreve o final dessa história. Eles acharam que tinham me destruído, mas esqueceram que uma mulher traída não desiste, ela se transforma. E você? Até onde iria por justiça?